Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quem escreveu esse livro foi Lucas, o médico Lucas. Gostaria que você prestasse atenção bastante nesta mensagem. A igreja é de Deus, amém? A igreja não é nossa. Atos capítulo 1. A igreja não pertence a mim, a igreja não pertence ao pastor, a igreja pertence a Deus. E nós somos um mordomo que cuida das coisas de Deus. Então, na maioria das vezes, Deus às vezes traz algumas mensagens que a gente já pregou antes, porque tem pessoas que precisam ouvi-las de novo e tem outras que não ouviram e que precisam ouvir. Esta é uma mensagem que eu já preguei em Corumbá, em Vila Valqueire, em Vila de Cava, em Miguel Couto, em Nova Brasília, em Santa Rita e alguns outros lugares por aí que eu não me lembro. É a mensagem que eu disse para Deus que eu ia pregá-la todas as vezes que eu fosse chamado pela primeira vez para pregar numa igreja. E é ela que eu prego, a não ser quando eu entro ali e Deus fala, não, eu quero que você fale outra coisa. Fora isso, exatamente esta mensagem. E Deus falou ao meu coração que eu precisaria estar lá repetindo aqui, porque provavelmente alguém precisa ouvir de novo esta mensagem. Obviamente, se eu não falecer antes, se eu não morrer antes, eu estarei pregando até o dia do arrebatamento, amém? Por isso, coloque sua Bíblia do lado e dê um mais forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus! Diz assim, olha: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo quando há de vir sobre vós, e servireis minha testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado de Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram no cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas de Tiago. Todos eles perseveravam unânime em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Amém? Pai, na tua presença nós estamos. Eu lhe peço, a Deus, que o Senhor não me deixe ser um empecilho para que a tua mensagem flua nesta noite. Eu lhe suplico, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, fale conosco profundamente, revela-nos a tua vontade nesta noite, nos ajude a pregar a tua palavra, porque é a tua palavra que diz que nós não iríamos precisar
exato momento eu te peço, abre os olhos do nosso entendimento para compreender a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Quando estávamos vindo aqui para cá, e graças a Deus que o nosso filho, enteado, mas também filho, Baldar, tem um carro, glória a Deus, aleluia. E aí a gente entrou no carro, ele imediatamente olhou do lado assim e viu aquele carrão. Ele olhou para mim e hoje 7 lugares. Tipo assim, ele quase que falou, é tudo de bom, né? Já imaginou? Aí eu até falei assim, como eu não entendo muito bem, né, de preço de carro, deve ser uns 60 mil reais. Aí ele, não, esse carro custa uns 120 mil. Eu, meu Deus. E aí eu fiquei imaginando o seguinte, porque na verdade todos nós não gostamos de coisa ruim. Ninguém gosta de coisa ruim. Quem gosta de coisa ruim é o diabo. Todos nós nascemos para gostar de coisas boas, né? E se alguém falar que gosta de coisa ruim, fala comigo que eu trabalho na psiquiatria e de repente eu já arrumo um lugar para ficar lá. Porque na verdade nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Deus implantou em nós o desejo de ter coisas boas, e isso é natural do ser humano. Quem está para se casar quer um bom marido, quer uma boa esposa. Quem vai comprar uma casa quer uma boa casa. Quem vai arrumar um emprego não quer o pior emprego, quer o melhor emprego. Então isso faz parte da natureza humana. E aí eu entendo que todos nós gostamos de coisas boas. Quando de repente um rapaz que ainda está solteiro viu uma garota bonita entrar na igreja, daquela de parar o trânsito, ele pensa assim, é tudo de bom. Meu Deus, será que ela está sozinha, está acompanhada? Será que eu consigo? Como diz o velho ditado dos mais antigos, que tem mais de 40 anos, é muita areia para o meu caminhão? Não é bem assim? É. E aí você fica pensando, gente, coisa boa todo mundo quer. E aí quando nós olhamos para Jesus, não é diferente. Quando estudamos Jesus, quando lemos acerca de Jesus, nós entendemos que Jesus é tudo de bom. E por que Jesus é tudo de bom? Porque todas as coisas boas emanam dele. Não é de Buda, não é de Maomé, não é de Kardec, não é do pastor, não é do apóstolo, não é do diácono, não é dos levitas, não são dos semideuses. Todas as coisas boas emanam dele. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, para ele e por meio dele. E aí quando a gente vai analisar a palavra de Deus, aí eu gosto muito de João, que vamos fazer um passeio rápido sobre João. Talvez vai demorar 1h30. Vou diminuir para 1h20. Não, eu sei que vocês vão ficar nervosos, aí eu vou diminuir para 1 hora. Então a gente vai passear para o João. A gente leu Atos, nós vamos passear para o João. Porque João, ele nos revela verdades espirituais profundas e tremendas. E quando eu me converti, eu comia João. Eu acho que eu li o Evangelho de João umas 100 vezes. Porque eu queria descobrir quais eram os mistérios que João tinha a nos revelar, e são muitos. Por exemplo, quando você vai lá no capítulo 1, você logo descobre que Jesus é tudo de bom, porque Jesus é Deus. O que diz lá? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Além de João, capítulo 1, revelar que Jesus é Deus, ainda revela que ele é a luz do mundo. Ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não anda em trevas. Então só o fato de Jesus ser Deus já é suficiente para saber que ele é a coisa melhor e de bom que aconteceu à humanidade e a nós, porque ele detém todo o poder. Porque para ser Deus, ele detém todas as coisas. Ou seja, foi ele que fez os céus e a terra.
Foi ele que disse ao mar para ele se limitar e não ultrapassar. Porque se ele não tivesse colocado limites ao mar, tudo isso aqui seria água, não seria terra. Então a Bíblia diz que ele é Deus, e por ele ser Deus, ele pode todas as coisas. Amém. Ele faz todas as coisas, como diz, operando ele, quem impedirá? E aí a nossa confiança nele fica mais forte, em saber que ele pode nos dar o melhor. Ele pode mudar a nossa esposa, o nosso esposo, ele pode abrir porta onde não tem porta, ele pode fazer coisas tremendas, porque ele é Deus, e por ser Deus, a nossa esperança nunca falha, ela está sempre firme. Ele é o Criador de todas as coisas. No capítulo 2, Jesus, ele é convidado a ir numa festa, e todo mundo sabe que é o casamento em Caná da Galileia. E a Bíblia diz que ali ele fez o seu primeiro milagre. Ele adentra ao casamento. Quando chega no final, descobre-se que não tem mais vinho. E naquela época, vinho é igual salgadinho hoje, não pode faltar. Quando você vai numa festa, você quer saber se ela foi boa ou não, se você comeu muito bem. Se você comeu muito bem na festa, você pode ser certeza, a noiva pode estar feia, o noivo pode estar horrível, mas todo mundo se fartou, a festa foi uma maravilha. Então o vinho naquela época simbolizava que o casamento tinha sido bom, a festa foi maravilhosa, todo mundo gostou. E aí de repente acabou-se o vinho, quase no meio da festa para o final. Jesus ficou sabendo. E aí, por que ficou sabendo? Porque a mãe disse: olha, o vinho acabou. Aí Jesus chega, manda reunir 6 talhas, que equivale a aproximadamente de 80 a 120 litros de água, joga a água ali dentro e transforma aquela água em vinho. Ou seja, aproximadamente 720 litros de vinho, no estalar de dedo. E como Jesus é tudo de bom, ele deu o melhor vinho. Porque o mestre Sala falou lá para os esposos: olha, muita gente joga primeiro o vinho ruim, o vinho bom, porque a pessoa fica bêbada, esquece de tudo, aí depois, quando está quase terminando, né, deixa o que sobrou de vinho bom e manda o vinho ruim para eles, porque eles já estão, olha, anestesiados, já não conhece mais o que é paladar, já não sabe mais o que é vinho bom, e aí ele vai tomar e ainda vai falar que é bom. Mas aí, quando a gente entende, quando a gente descobre que Jesus fez esse milagre, que milagre tremendo e maravilhoso, porque ele salvou a reputação do noivo. Sabe o que significa isso? Vinho naquela época era a coisa mais preciosa que existia para um casamento. Então, quando Jesus fez aquele milagre, ele salvou a reputação do noivo, salvou a reputação dos pais. Então nós descobrimos em João capítulo 2 que Jesus é tudo de bom, porque ele é a alegria do casamento, porque o vinho simboliza alegria. Então, quando Jesus está no casamento, há alegria. Se a alegria não for derramada no começo, quando estiver quase terminando, se você continuar com Jesus, Jesus vai dar um jeito de derramar. Então nós descobrimos que Jesus é tudo de bom porque ele é Deus e porque ele é a alegria do casamento. No capítulo 3, a gente descobre uma das maiores verdades espirituais do cristianismo, de que não dá para ir para o céu sem nascer de novo. Lembra de Nicodemos, um mestre? O que a Bíblia diz? Que Nicodemos foi ter com Jesus de noite, porque ele não queria ser visto pelos judeus, pelos fariseus, porque não queria perder o seu lugar na sinagoga, não queria perder o seu lugar junto aos mestres. E aí a Bíblia diz que quando Jesus foi ter com Nicodemos,
perdão, quando Nicodemos foi ter com Jesus, Nicodemos chegou e falou assim: bom mestre, bem sei que és de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Só que Nicodemos esperava receber de Jesus um elogio, mas Jesus, ele fala aquilo que a gente precisa ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Aí Jesus chega e vai na lata: Nicodemos, uma coisa eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Porque Nicodemos, como mestre, ele achava que pelo simples fato dele saber a Torá de trás para frente, de frente para trás, ou seja, pelo simples fato de eu saber, entre aspas, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, eu teria livre acesso ao céu. Eu seria o primeiro a ser arrebatado quando Jesus voltasse. Opa, ele conhece a Bíblia toda, ele sabe falar versículos de cor. Então Nicodemos achava que ele estaria à frente de todo mundo. Aí Jesus dá uma triste notícia para ele, uma boa notícia para nós, que não entendemos nada ou pouca coisa de Bíblia. Olha, Nicodemos, na verdade te digo, que necessário te é nascer de novo. Aí ele ficou maluco, porque ele não entendeu. Letrado, conhecia o grego, o hebraico, o aramaico, falava 5 idiomas, não é, moço? Falava 5 idiomas, né? Falava um monte de línguas, dialetos. Ele falou: mas vem cá, como pode alguém virar criança, se tornar um embrião e entrar na barriga da sua mãe para nascer de novo? Porque ele não entendeu aquela figura de linguagem. Então Jesus falou assim: não te admire de eu ter te dito isso, necessário te é nascer de novo. Aí ele fala uma coisa tremenda, Jesus: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, quem for carnal vai produzir coisas da carne, mas quem for espiritual vai produzir coisas do Espírito. Então a única forma de você ir para o reino, a única forma de você entrar no céu, é nascer de novo, é nascer da água e do Espírito. Então, quando a conversa chega lá no versículo 16 do capítulo 3, aí Jesus revela a maior de todas as verdades. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com isso nós entendemos que Jesus é tudo de bom, porque ele é a expressão máxima do amor de Deus. Você quer saber o tamanho do amor de Deus? O amor de Deus está aqui. É Jesus. A expressão máxima do amor de Deus é Jesus. Porque nenhum homem, em sua sã consciência, nenhum homem teria amor suficiente de dar o seu filho por um assassino, por um adúltero, por um marginal, por um ladrão. Aí alguém na Bíblia até diz: ele poderia até morrer pelo bom, mas pelo justo jamais. Não, Deus fez diferente. Ele falou assim: eu te amo tanto, que mesmo você sendo um miserável pecador, eu vou entregar o meu filho por você. Jesus, a expressão máxima do amor de Deus. A gente continua lendo João capítulo 4. É um dos capítulos que nos revelam também verdades espirituais profundas. Lá no versículo 23, revela que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai busca atrás que assim o adorem. Mas quando você começa a leitura do capítulo 4, você vai ver que os discípulos foram comprar comida, enquanto Jesus ia
para Jerusalém, para Galiléia e depois para Jerusalém. Só que Jesus não foi para lá à toa, ele tinha um encontro que só ele e Deus sabia com a mulher samaritana. Porque o texto diz: e era necessário passar por Samaria. Esse termo necessário no original significa que ele tinha um projeto ali, que ele tinha um plano ali, que ele tinha algo a fazer ali. E aí ele sentou bem perto do poço de Jacó, que foi dado de presente para José, esperando a samaritana chegar. Quando a mulher samaritana chega, Jesus chega para ela e fala assim: mulher, dá-me de beber. E todo mundo conhece a história, não é verdade? Porque aqui só tem leitor de Bíblia. A mulher fala assim: mas vem cá, como podes tu pedir a mim água, se você é judeu e eu sou samaritano? Porque naquela época os samaritanos não se comunicavam com os judeus, e os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque o samaritano era um judeu que era descendente de uma raça mista. E a lei era clara em dizer que os judeus não podiam se casar com outros povos. Judeu teria que se casar com judeu. Só que quando eles foram levados para a Babilônia, eles se misturaram etnicamente. Então, os judeus puros, de raça pura, discriminavam os samaritanos. Eles não os julgavam da sua descendência. Mas aí Jesus, quando entrou e quando teve contato com aquela mulher e pediu água, ele estava esperando que ela falasse algo que ia desembocar numa das maiores verdades espirituais que João também revela. Aí Jesus chega e fala assim: mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem fala contigo, você me pediria e eu te daria água viva. Quando ela ouviu isso, ela falou o seguinte: olha, mas como é que você pode me dar água viva se o poço é fundo e você não tem com que tirar? Mulher, se eu te der desta água, você nunca mais terá sede, porque a água que eu te der vai ser transformada numa fonte que vai jorrar para a vida eterna. Quando eu li esse texto, eu queria literalmente beber dessa água também, porque eu me colocava no lugar da mulher. Mas peraí, eu não vou ter mais sede, então eu não vou precisar vir aqui pegar água, acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para estar aqui, para beber água, e aí eu vou voltar a ter sede, eu vou vir aqui de novo. Aí ela, mais do que depressa: Senhor, dá-me desta água. Então Jesus chega para a mulher e fala assim: chama teu marido, vem cá. Aí ela fala o seguinte: mas Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus: epa, disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5, e o 6º que você está com ele não é teu marido. Porque aquela mulher era vítima da sociedade. Todo mundo acha que ela era uma prostituta. Não era. Porque assim como hoje, se divorciavam por qualquer motivo. Era uma sociedade muito machista, onde a mulher não poderia fazer nada de errado. Se ela, naquela época, passasse o ferro, passasse a roupa do homem de uma maneira que ele não gostasse, era motivo de divórcio. Se queimasse a comida, era motivo de divórcio. Se não limpasse a casa direito, era motivo de divórcio. Se não fizesse nada direito, a mulher não podia fazer nada errado. Qualquer coisa errada que ela fizesse, era divórcio. Então o que ela fazia? Os homens divorciavam e ela se casava de novo. Porque ela achava que a felicidade dela estava no casamento. Não, eu vou ter que ter um marido, porque senão eu vou ser discriminada na sociedade. Eu não posso ficar solteira, e aí eu vou me casando. Só que como o casamento não era, legalmente falando, espiritualmente dizendo, no mundo espiritual Deus não a considerava casada. Porque a Bíblia diz qual é o motivo pelo qual se pode se divorciar. Então aí nós entendemos que aquela mulher, ela tinha sede. E essa sede, ela tentava saciar com casamento.
com o marido. Então, no capítulo 4, nós descobrimos que Jesus é aquele que sacia a nossa verdadeira sede. Porque talvez você esteja preenchendo a tua vontade de beber água, a tua sede com diversas outras coisas. Quantas pessoas estão aí no mundo, jovens, que poderiam estar aqui e não estão, porque estão saciando a sua sede com a prostituição? É no bar, é na choperia, é na cachaça, é em tudo quanto é lugar. E Jesus mostra para ela que a única forma de saciar aquela sede que vinha dentro dela era bebendo da água da vida, que é Jesus. Então Jesus diz que Ele é a verdade, que Ele é a água que sacia a nossa sede. Indo mais adiante, no capítulo 5, nós encontramos um dos relatos, que talvez seja um dos relatos que mais dói no nosso coração. Um homem que 38 anos paralítico, esperava ser curado. A Bíblia diz que ele estava lá no tanque de Betesda. Diz as Escrituras que naquela época provavelmente descia um anjo, e não se sabe se é mito ou não. Alguns dizem que isso era verídico, outros dizem que não. A arqueologia conseguiu achar esse tanque de Betesda, comprovando que João capítulo 5 é verídico e de fato aconteceu, e que no meio desse tanque havia uma rachadura, e que como a água brotava do chão, provavelmente a água fazia uma força para sair, e de quando em quando a água agitava. Então provavelmente aquilo ali fazia com que o povo acreditava que era um anjo, mas na verdade era obra natural da natureza. Mas de qualquer forma, aquele homem buscava por uma cura há 38 anos. E o texto diz que Jesus foi até lá, porque sabia que ele buscava ser curado há muitos anos. E aí aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Porque Jesus chegou e falou o seguinte: o que você está fazendo aqui? E aí ele chegou e falou: você quer ser curado? Quero, mas quando o tanque é chacoalhado, logo vem alguém mais saudável que eu e pula no tanque, e eu fico aqui porque não tenho ninguém para me carregar e me introduzir lá. Aí Jesus, sabendo que aquele homem buscava ardentemente por aquela cura, e eu quero falar uma coisa tremenda acerca disso, que na maioria das vezes você está com um sofrimento há anos que ninguém vê. Você está com uma situação que não contou para ninguém, é só você e Deus, Deus e você. Talvez aquelas pessoas, ao vê-lo ali, muitas delas nem sabiam que ele estava enfermo há esse tempo todo, mas Jesus sabia. Só que ele não perdia a esperança. 38 anos entrevado numa cama, sem poder andar, sem poder ter liberdade de ir e vir, para que ele pudesse fazer as coisas que ele mais gostava. De repente Jesus falou o seguinte: vou ter um encontro com aquele homem. E o texto diz que ele falou o seguinte: olha, toma a tua cama, não, levanta, toma a tua cama e anda. Na mesma hora, ele pegou aquela palavra rema, colocou no seu coração, os artérios se tornaram saudáveis, ele se pôs de pé, pegou a cama e andou, porque ele descobriu que existe alguém que, ainda que toda a esperança morra, Jesus é a única esperança que não morre. Então Jesus é tudo de bom, porque mesmo que a sua esperança nos médicos acabe, no marido termine, mesmo que os seus filhos não te dê esperança, Jesus é a última esperança. Ele está vendo o teu sofrimento, ele está escutando a tua dor, ele está enxugando as tuas lágrimas, e você colocando
muito de João, porque João revela Jesus como centro das atenções, como aquilo que é tudo de bom, ainda que nos falte tudo. Ainda que nos falte tudo, Jesus, Ele é suficiente para que nós vivêssemos felizes todos os dias, todas as horas, todos os momentos, em qualquer lugar. Jesus continua e no capítulo 7, todo judeu, ele tem que participar das 7 festas de Israel. E uma das festas que o povo praticava naquele momento que Jesus estava indo, era a festa dos tabernáculos. A Bíblia diz que Jesus foi para a festa dos tabernáculos no meio da festa, porque ele não queria ir no começo, e começou a pregar na festa dos tabernáculos: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba da água da vida. E a Bíblia diz que aquelas pessoas ficaram maravilhadas com o seu ensino, com aquilo que ele estava falando, e de uma tal forma que muitos creram nele, mas também muitos outros não acreditaram naquilo que ele estava dizendo. No último dia da festa, que era o dia mais importante da festa dos tabernáculos, acontecia um ato profético, que nós estaremos falando disso na terça-feira, ao vivo no Facebook, acerca do que significa o ato profético. A Bíblia diz que os judeus, no último dia, se reuniam aproximadamente 40 sacerdotes, pegavam talhas e até o tanque de Siloé, que significa o enviado, pegava água e até o altar e derramava. Esse derramar de água sobre o altar simbolizava a água da vida e o Espírito Santo sendo derramado. Então, naquele exato momento, quando os judeus estavam derramando a água, Jesus subiu até o altar e disse assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão dentro do seu ventre. Ou seja, está se cumprindo esse ato profético hoje. Hoje se cumpre isso que vocês fazem há milhares de anos. Eu sou a água viva, e no momento que vocês estão derramando aqui, eu estou aqui dizendo que está se cumprindo isso. Só que os judeus não entenderam. E aí, mais adiante, no capítulo 8, nós lemos uma narrativa que todos nós queremos que aconteça com cada um de nós. Talvez não no mesmo pecado, que todos nós, como eu, seja ele grande ou pequeno, mas seja o pecado grande ou pequeno, dependendo do tamanho dele, pode levar qualquer um ao inferno. E aquela mulher adúltera, a Bíblia diz que os judeus pegaram-na, jogaram ela aos pés de Jesus. Jesus estava escrevendo. E aí os judeus falaram o seguinte: olha, pegamos essa mulher no ato do adultério. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus continua escrevendo e diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Diz o texto que um a um foi saindo. E por que um a um foi saindo? Porque os judeus conheciam muito bem a Torá. Desde os 5 anos de idade que eles são ensinados, eles conhecem a Torá de trás para frente e de frente para trás. Eles leram que Moisés disse que nenhum homem, que todo homem é pecador, e que ninguém pode dizer que não tem pecado, porque se dizer que não tem pecado, está chamando Deus de mentiroso. Então Jesus
olha, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. O judeu sabia que todo ser humano tem pecado. E começou a sair de fininho. E aí esse texto me revela uma coisa tremenda. Que Jesus nos livra da morte certa. Porque, meu querido, às vezes você está vivo aqui, mas você poderia ter morrido há 10 anos já e não sabe. Eu me lembro que eu estava um dia passando pela rua e de repente veio um caminhão desgovernado. Ele veio assim, e aí freando, e de repente ele joga. Quando ele joga, sai de dentro do caminhão uma roda gigante, e ela vem na minha direção, e eu fiquei assim, ó, parado, porque numa situação dessa você fica sem reflexo. Tem gente que corre, tem outros que se abaixam. Eu fiquei assim, ó, meu Deus, vou partir agora, será que eu estou bem? Me ajuda, porque eu não sei. E aquela roda, ela foi vindo na minha direção com uma velocidade, e de repente ela foi freando, não. Ela parou numa distância de 30 centímetros entre eu e a roda. Talvez eu não estaria aqui hoje para contar a história. Provavelmente Deus enviou um anjo ali naquele lugar e falou assim: roda, vai parar a 30 centímetros dele, porque ainda não é hora dele morrer. Assim também Deus te diz que Ele te livra da morte certa. Há sentenças de morte inimagináveis sobre a tua vida que Deus já te livrou. Palavras que te destruíram, que te magoaram, que tentaram te tirar da presença dEle. Talvez hoje você estaria num barco diante de uma palavra de morte, mas Deus enviou um anjo e te livrou da morte certa. Oh, Deus. Aleluia. O capítulo 9 de João é um capítulo que nos revela que Jesus é aquele que faz o impossível. A Bíblia diz que Jesus se deparou com um cego de nascença, e até hoje a medicina não tem como curar uma pessoa que nasceu cega, porque ela nasceu completamente impossibilitada de enxergar. Não há como fazer transplante de córnea, não há como ir nos melhores médicos, ou na Rússia, ou em Cuba, ou nos Estados Unidos. Não tem. Ou seja, é um milagre aos nossos olhos humanos impossível. E Jesus se depara com aquele jovem que nasceu cego. Ele pega um pouco de lodo, cospe nele, coloca nos olhos e manda ele para onde? Olha mais um ato profético aí. No tanque de Siloé, que significa o enviado. Aí chegou lá, ele lavou, voltou. E aí, você enxerga bem? Não, eu ainda enxergo e vejo os homens como se fosse árvore. Volta lá de novo e se molha. Porque o que Jesus queria mostrar para ele é que ele era o enviado. Então, profeticamente falando, Jesus estava mostrando, tanto que quando você lê o texto, Jesus se revela para ele: olha, eu sou o Cristo, ou seja, eu sou o Messias, eu sou o enviado. E por quê? Porque Jesus é aquele que faz o impossível. E na maioria das vezes o que Satanás faz é dizer que a sua situação não tem jeito. Não é verdade. Não tem jeito. Eu já recebi a sentença. O médico já me mostrou lá o laudo. Olha, você tem 3 dias de vida. Você tem 4 dias de vida. Mas aí Jesus fala o seguinte: opa, eu sou Deus. Eu sou a alegria do casamento. Eu sou a expressão máxima do amor de Deus. Eu sou aquele que sacia a verdadeira sede. Eu sou a última esperança. Oh, eu sou aquele. Eu sou aquele que supre as necessidades básicas lá
no capítulo 6, quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Eu pulei porque ele é muito grande. Aí, Jesus é aquele que te livra da morte certa. Jesus é a verdadeira alegria, lá no capítulo 7. Com certeza, Jesus também é aquele que opera o impossível. Amém. Operando eu, quem impedirá? Não há laudo que ele não possa reverter. Não há situação ruim que ele não possa transformar em bênção. Porque talvez você possa estar falando o seguinte: eu estou comendo pão que o diabo amassou. Mas o meu Deus é aquele que transforma o pão que o diabo amassou em maná que desce do céu. O diabo pode pegar o pão e amassar. Ele pode misturar com areia para você comer. Deve ser horrível. Jesus chega lá e toca no pão e transforma no maná, e se torna a coisa mais gostosa. Sabe Romanos 8, 29? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A tua causa impossível é uma causa que Deus vai usar para glorificar o nome. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu já estou quase terminando, falta só 30 minutos. Também ninguém diz amém. No capítulo 10 de João, é um capítulo que nos revela que Jesus é a porta, mas que nos revela que ele é o bom pastor. Porque ele fala o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, quando vê o lobo, deixa as ovelhas e sai correndo. E aí eu vejo um montão de gente, tem 50 milhões de crentes desviados, porque na verdade se tornaram ovelhas de mercenários. E isso é triste, porque aí ele vai para um e ele descobre que não era bem aquilo que ele queria, e vai para outro e ele descobre que eu achava que era o melhor pastor do mundo e não era. Aí de repente você vem para cá, olha para mim, olha para eu, mas meu Deus do céu, quanto defeito! Jesus, não dá para ficar numa igreja dessa, não dá, o camarada é ruim demais. Aí Jesus fala: peraí, eu sou o bom pastor, calma. Se Israel, se o Luiz, se Paulinho não der a vida pelas ovelhas, eu dei. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que não tem desculpa para você largar a casa de Deus. Que vai chegar uma hora que ele vai te colocar numa casa em que seja tão bom pastor quanto ele é. Quando a gente vai para o capítulo 11, eu já estou quase terminando, a gente descobre que o melhor amigo de Jesus morreu. Quem era o melhor amigo de Jesus? Quem Jesus amava? Lázaro. E a Bíblia diz que Marta manda falar com Jesus enquanto Lázaro estava doente, porque Marta tinha esperança de que Jesus, ao chegar, antes dele morrer, Jesus ia fazer os milagres que ele sempre fez: curar enfermos, ressuscitar mortos, fazer sinais, prodígios e maravilhas. Só que Jesus esperou 4 dias. 4 dias. Quando ele chegou lá em Betânia, Lázaro já estava morto, no estado de putrefação. Quando Jesus chegou lá, que Marta viu Jesus, Marta foi direto para ele, falou assim: mestre, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus fala assim: minha querida, ele vai ressuscitar. Eu sei, ele vai ressuscitar no último dia.
Aí Jesus fala uma das expressões que eu acho uma das expressões que nos traz mais esperança. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele, ainda que esteja morto, viverá. Então, quando Jesus fala isso, Jesus traz fé de novo ao coração de Marta. E aí nós entendemos que Jesus é tudo de bom, porque Jesus é aquele que pode ressuscitar sonhos. Jesus é aquele que pode ressuscitar casamentos. Jesus é aquele que pode ressuscitar filhos fiéis. Jesus é aquele que pode ressuscitar qualquer coisa que já morreu. Não importa quanto tempo que tenha morrido, Ele é a ressurreição e a vida. Ele pode ressuscitar ministérios enterrados. Que o homem enterrou, que você mesmo enterrou por causa do pecado ou por qualquer outra coisa. Já estou quase terminando. Eu vou pular o capítulo 12, o capítulo 13, porque eu quero chegar no capítulo 14. Porque o capítulo 14, Jesus chega e fala o seguinte: olha, Ribeiro, não se turbe o vosso coração. Jesus falando: credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aí ele fala uma coisa que deixou Tomé maluco. Jesus fala o seguinte: olha, e vocês sabem o caminho. Aí Tomé falou o seguinte: olha, mas o Senhor nem sabe para onde vai. Como nos dizem: mostre-me o caminho. Aí Jesus fala o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é tudo de bom, porque Ele é o único caminho que pode te levar para o céu. Amém. Não existe outro. Por isso que não existe desculpa para ninguém largar Jesus. João nos ensina essas verdades, e se a gente for caminhar, capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor, toda vara que não está em mim e não dá fruto, eu arranco e jogo fora, mas toda aquela que dá fruto, eu tiro os frutos dela e a envio para que dê mais fruto. O Evangelho de João é um evangelho que nos faz refletir acerca do que se tem pregado hoje. Porque hoje se tem uma mensagem muito antropocêntrica, muito voltada para o homem. Mas o Evangelho de João nos revela que o Evangelho ele tem que ser cristocêntrico, ele tem que ser voltado para Jesus, ele tem que revelar Jesus em toda a sua essência. Mas aí talvez alguns que gostam muito de analisar mensagens devem estar se perguntando: mas o que tem a ver isso com Atos dos Apóstolos? Não tem nada a ver. Porque Atos dos Apóstolos fala que Jesus deu instrução aos discípulos. E essa instrução, no momento que Jesus estava dando, a Bíblia diz que Jesus começou a levitar e a ir para o céu. E num dado momento, Atos dos Apóstolos capítulo 1 diz que uma nuvem o encobriu, e aquele povo que estava vendo Jesus não via mais. O que tem a ver João, que fala que Jesus é tudo isso de bom, com a subida de Jesus para o céu. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus
para eles, através daqueles 2 anjos, o seguinte: por que ficaste olhando para o alto? Porque não sabemos há quanto tempo eles estavam olhando para o alto. De repente 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. O texto não fala por quanto tempo. Por que ficais assim olhando? Vocês não sabem que esse Jesus, da mesma forma que subiu, um dia ele vai voltar. Quando os discípulos ouviram aquela palavra, os discípulos se encheram de ânimo, porque eles entenderam que um dia eles iam voltar a encontrar-se com Jesus de novo. Então isso fez com que eles começassem a desejar ardentemente o retorno do Messias. Porque aqueles discípulos sabiam que Jesus fazia tudo isso que nós falamos aqui. E quando Jesus foi para o céu, o Espírito Santo continuou fazendo. Ele continuou curando. Ele continuou transformando. Ele continuou restaurando. Ele continuou dando vista aos cegos. Ele continuou fazendo uma série de coisas. Mas a igreja primitiva, ela tem algo a nos ensinar. Porque embora Jesus fazia isso tudo, o que aquela igreja queria era ter Jesus de novo fisicamente com ele. E eu fiquei muito feliz quando hoje de manhã nós colocamos a placa ali, o folder, banner, aonde diz exatamente qual é a missão dessa igreja. A missão dessa igreja é fazer você não mais seguir a Jesus por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. É fazer você ter a mesma vontade que a igreja primitiva tinha, de ter contato de novo, físico, com Jesus. Porque aquela igreja, ela andou com Jesus face a face, ela dormiu com Jesus, ela almoçou e jantou com Jesus. Jesus, quando estava ensinando lá no Monte das Oliveiras, eles sentaram aos pés de Jesus para ouvir. Então eles sentiam saudade de vê-lo de novo, face a face, e ouvir da própria boca dele, não minha, não dos pastores, os mesmos ensinos. Aí Jesus, um dia, há 5 anos atrás, lá no ministério da onde a gente era, me deu essa mensagem e disse para mim assim: eu estou restaurando uma igreja igual à igreja primitiva, porque aquela igreja, ela teve o privilégio, e aí eu já estou terminando mesmo, de ver Jesus subir. Porque quem gosta de ler a palavra de Deus e ver esse texto, e ler esse texto, é impossível não ter a vontade de ter estado lá para ver esse fenômeno. Sabe o que significa você estar recebendo a instrução do mestre e vê-lo subir? Eu queria ter visto isso. Eu por diversas vezes me imaginava sentado aos pés de Jesus junto com os apóstolos e ver ele subir. Eu me imaginava, meu Deus, eu não tive esse privilégio. Mas em Jesus falou o seguinte: calma, você vai ter o privilégio que eles não tiveram. Porque eles tiveram o privilégio de ver Jesus subir. Mas essa é a geração. Essa é a geração que vai ver Jesus descer. O nosso privilégio vai ser maior do que o deles. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou nessa expectativa
desde quando eu me converti, de 5 anos para cá, isso triplicou em minha vida. Vamos ficar em pé, eu quero terminar.